As forças de segurança e os órgãos fiscalizadores estão de fato fechando o cerco no combate a crimes ambientais. A operação denominada Proteção está sendo deflagrada na região do Vale do Peixoto, combatendo a prática de exploração ilegal de minérios. Bom, nós recebemos desde o ano passado uma requisição do Ministério Público pedindo para que nós atuássemos nessa área, porque haviam inúmeras denúncias relacionadas a balsas garimpeiras em pontos não permitidos dos rios aqui da nossa região, sobretudo no Rio Peixoto, que é o rio aqui principal relacionado à atividade garimpeira, né? Uma equipe formada por policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarantã do Norte, SEMA Mato Grosso, Ministério Público e Politec percorreu os rios Peixoto e Braço Norte, onde fizeram apreensões de balsas de garimpo trabalhando de forma clandestina. Nós fizemos um trabalho de levantamento com base nesse pedido do Ministério Público. Solicitamos o apoio à ação conjunta da SEMA, que é o órgão ambiental responsável por essa questão administrativa, né, fiscalizar a atuação dessas pessoas. E chamamos também o apoio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, bem como de um perito. Então, nós fizemos uma ação abrangente. O perito responsável pela Politec, ele não vai apenas, o laudo dele, a pretensão do laudo dele não é apenas demonstrar a ilegalidade cometida por aquela pessoa que foi flagrada extraindo minério. Nós queremos demonstrar que os rios aqui estão se degradando, estão sendo poluídos, né? E não são apenas as balsas. Quais são as consequências, né? O que nós podemos esperar daqui a alguns anos? Hoje, a gente consegue navegar o Rio Peixoto, consegue navegar o Rio Braço Norte. Mas daqui a 10 anos, como eles vão estar se essa atividade continuar descontrolada? A nossa impressão, nosso entendimento é de que não há um controle efetivo em relação à atividade das balsas. Nós recebemos denúncias aí de que existem mais de 20 balsas em rios pequenos aqui da região. Então, nós não podemos autorizar. Por muitos anos, o poder público foi omisso em relação a essa questão. E a questão é grave. Isso é proveniente de alguma denúncia ou não depende disso? Não depende disso. A atuação do órgão ambiental, da Polícia Civil, do Ministério Público não depende de denúncia. Chegando ao nosso conhecimento que está ocorrendo uma irregularidade que caracteriza crime, nós temos inclusive o dever de atuar. O delegado regional de Polícia Civil, Dr. Geraldo Gesoni, deixou claro as consequências e os prejuízos provocados pela prática de crimes ambientais. Por previsão legal da Lei de Crimes Ambientais, o instrumento do crime ele é apreendido e pode ocorrer o perdimento desse bem a favor do Estado. Então, o transgressor que for flagrado praticando o crime ambiental, ele corre um risco muito grande de perder o seu bem. Quais são os crimes que ele responde? Em relação à atividade garimpeira, um artigo é a extração ilegal de minério. Eu acho extremamente arriscado a pessoa trabalhar na clandestinidade, porque ela pode correr o risco de perder, de fazer um investimento alto para a atividade, para exercer a atividade, e ser surpreendida, então, com uma ação policial, uma ação integrada como a que foi feito agora e como a que nós pretendemos continuar. Nós queremos deixar bem claro que essas ações vão continuar e vão ser rigorosas. Questionado sobre uma operação realizada há poucos dias na região da cidade de Novo Mundo, onde uma outra equipe fechou um garimpo e ateou fogo no alojamento, Dr. Geraldo explicou e não descartou a possibilidade de ações como essa, ocorrida na cidade vizinha, continuar sendo feita. Olha, nesse nosso planejamento inicial, nós optamos por fazer a retirada dos motores das balsas. Nós esperamos que isso tenha um impacto
psicológico perante os garimpeiros e que haja uma redução nessa atividade ilegal, na parte que é ilegal. Mas nada está descartado, né? Nós temos que ter efetividade nas nossas ações. Nós atuamos em todas as áreas, né, Noêmia? Todo crime ambiental, ele é passível de uma ação do órgão fiscalizador ambiental, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Os órgãos de controle do Estado, eles são obrigados a agir quando tomam conhecimento da ocorrência de um crime. Nós não queremos jamais chegar a ter que realizar uma ação rigorosa como essa, uma ação drástica, né, como o incêndio. Não é a nossa intenção primeira. Nós queremos resolver esse problema de outra forma, com conversa, com orientação. Queremos chamar a cooperativa para conscientizar as pessoas também e tentar mudar essa realidade. Nós estamos pensando no futuro, né? A gente tem que pensar que não é... As consequências de hoje, elas vão ter impacto daqui a 10, 20, 30 anos. Nós não sabemos como vai estar o rio daqui a 30 anos, e nós dependemos do rio, sem dúvida alguma. O Ministério Público, que tem feito um trabalho contínuo de conscientização e também orientação no que diz respeito a todos os crimes contra o meio ambiente, deixou claro que a partir de agora as medidas serão sim aplicadas. Fato, desde quando chegamos aqui em Peixoto, me recordo de uma oportunidade que nós tentamos reunir todos os garimpeiros que trabalham nesse segmento de balsa na Câmara de Vereadores. Fizemos uma conversa muito franca com eles naquela oportunidade, dizendo que haveria intensificação das fiscalizações nessa atividade e que nós propusemos à cooperativa para que viabilizasse uma possibilidade de que as pessoas que eventualmente estivessem trabalhando na irregularidade fossem absorvidas pelo segmento, pela COGAVEP, direcionadas para outro local, para permitir que todo mundo consiga trabalhar de maneira regular. E isso aconteceu há 1 ano e meio, e desde então nós estamos cobrando as atividades de fiscalização, cobramos a Polícia Civil, cobramos a SEMA, para que efetivassem esse início de fiscalização, para que verdadeiramente a atividade começasse a caminhar de maneira regular. Então hoje foi o começo, né, das fiscalizações. O doutor Geraldo com a equipe dele, o Rubens também com a equipe dele, o Luciano, fizeram as fiscalizações e fizeram a primeira abordagem de apreensão dos maquinários que foram localizados e detenção das pessoas que foram encontradas. Na próxima etapa, se nós não vermos uma conscientização profunda desse segmento de balsa em Peixoto, no nosso vale, vamos intensificar ainda mais as fiscalizações, vamos trazer as equipes de fora e nós vamos começar a recomendar ações um pouco mais enérgicas. Muito distante da simples apreensão, talvez a distribuição dos equipamentos, para transmitir essa imagem, para estimular as pessoas que trabalham de maneira irregular, combatendo aquelas pessoas que trabalham de maneira irregular. Como o próprio promotor de justiça, Dr. Marcelo Mantovani, deixou claro em sua entrevista, onde ele frisou as medidas mais enérgicas, incluindo a destruição dos equipamentos e materiais apreendidos, o agente Rubens, da SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, também reforça essa possibilidade. Claro, toda a ação aplicada seguindo os rigores da lei. A gente adota, né, na parte de fiscalização, a Lei 9.605 e o Decreto 6.514, que estipula as penalidades administrativas. Todas essas ações de apreensão, demolição, inutilização do bem, está previsto na legislação. Muitas vezes, quando o órgão ambiental aplica a legislação, né, referente às ações, a sociedade questiona. Então, por isso que eu fiz, né, essa pergunta para vocês. O que nós queremos para as futuras gerações? Então, a imprensa, a sociedade civil, né, tem que pensar nessa parte. A parte econômica é interessante, né, mas as pessoas têm que buscar a legalização. Nenhum órgão de fiscalização, comando e controle, ele não se sente bem, né, efetuar a queimada de um bem da pessoa, retirar o bem de uma pessoa, né? Tem um custo para a pessoa adquirir aquele bem. Vem um órgão de fiscalização, a pessoa ou desorientada,
ou de forma motivada, achando que os órgãos de comando e controle não vão executar. Por exemplo, nessa operação nós visualizamos balsas que deveriam estar num certo trecho do Rio Peixoto, estava a montante da ponte do Rio Peixoto, no Rio Braço Norte. O que o órgão ambiental busca, né, junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público? Dá o recado para as pessoas, né, que é importante a legalização, né? Por quê? As ações futuras, está próprio decreto, a notificação recomendatória do Ministério Público, né, que proceda à destruição desses bens. Primeiro momento, nessa fiscalização, nessa repressão às balsas clandestinas, em locais impróprios, o que nós fizemos? É retirar esse maquinário do local, né? Dá prejuízo para a pessoa vai o quê? Buscar perante o Ministério Público, a Justiça, a possibilidade de se defender a ação em si dos órgãos de comando e controle, né? Ele vai verificar se há possibilidade de reverter ou não. Muitas pessoas elas pensam, nossa, mas a pessoa está trabalhando, está exercendo uma atividade, não está cometendo um crime violento. Acontece que existe essa degradação ambiental e isso está atingindo toda a população da região. Quantas pessoas não dependem dos rios, dos nossos rios aqui? Imagine se o Rio Peixoto morrer, a vida que tem nele, a questão dos peixes, né? Quantos pescadores vão ser prejudicados? Já estão sendo prejudicados. Hoje em dia, o pescador vai para o rio, é uma dificuldade enorme para conseguir pescar um peixe, né?